Então, beleza. Então, tá gravando. Essa que é a nossa quarta aula de escatologia. Depois dela ainda teremos mais 5 aulas. E hoje nós vamos falar sobre ressurreição dos mortos. Eu creio que hoje vai ser uma aula um pouco mais rápida do que as demais. Mas caso caia, aí todos os irmãos clicam, a gente volta e termina se precisar concluir alguma coisa, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre ressurreição dos mortos. Eu não sei se todos os irmãos que aqui estiveram no porão sexta-feira, e sexta-feira o Thales pregou, ministrou sobre esse tema, na série de mensagens Eu Sou, onde Jesus diz que eu sou a ressurreição e a vida. E o Thales, ele falou de uma forma muito, muito didática sobre a ressurreição dos mortos. Então, eu vou dar uma replicada aqui em algumas coisas, mas eu convido vocês a estarem assistindo essa mensagem do Thales, que está lá no canal do YouTube, já subimos hoje ela, e no Spotify tá também, tá bom? Então, vamos lá, ressurreição dos mortos. Haverá ressurreição dos mortos? Essa é a pergunta que a gente inicia o estudo, né? A ressurreição dos mortos é um dos acontecimentos escatológicos profetizados por Deus. Vou só ativar um outro. Isso. Então, a ressurreição dos mortos é um dos acontecimentos escatológicos profetizados por Deus. Está completamente ligado à volta de Jesus. Como a gente falou na primeira aula, que a volta de Jesus não é o único assunto, mas ele é o assunto principal, ele é a coluna central da escatologia. Então, sempre quando a gente for tratar aqui, tudo está ligado à volta de Jesus, assim como a ressurreição. E Paulo chama isso de um dos rudimentos da doutrina de Cristo. O que é rudimento? É um dos fundamentos, ou um dos princípios fundamentais da doutrina de Cristo. Está em Hebreus, o verso 1 e 2 do capítulo 6, Paulo diz assim, ou melhor, né, o escritor aos Hebreus. Eu creio que foi Paulo, então às vezes eu falo que é ele, mas fica aí ainda, tem essa dúvida. Quando a gente chegar no céu, a gente tira ela aí. Tá bom? Então o escritor aos Hebreus diz assim, ó, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é mais perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Tá? Então, aqui o escritor, ele fala que isso aqui são princípios elementares da doutrina de Cristo. Então ele fala, cara, isso daqui a gente já tem que avançar, a gente não tem que ficar nem discutindo sobre obras mortas, sobre a fé em Deus, sobre o ensino de batismo, sobre a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E hoje a gente vai pegar um desses princípios básicos para a gente tentar explicar ele um pouco melhor, que é a ressurreição dos mortos. Já o juízo eterno, a gente trata dele na próxima aula, que a gente vai falar, e a gente falou muito sobre isso ultimamente na igreja, tá? Então, assim, como os discípulos de Jesus, como nós somos os discípulos de Jesus, é fundamental o entendimento desses rudimentos, ou desses princípios elementares citados acima, ok? Pelo escritor da Carta aos Hebreus. E neste módulo vamos falar sobre a ressurreição dos mortos, tá? Tanto justos como ímpios ressuscitarão. Deixa eu só corrigir um negócio aqui. Pronto. Então, assim, tanto os justos quanto os ímpios, eles irão ressuscitar. Isso aqui não é algo, podemos dizer, exclusivo do justo, e muito menos do ímpio, né? A ressurreição, nós cremos nisso,
A nossa fé está depositada nisso, mas isso não é algo exclusivo nosso. Eu costumo dizer para muitas pessoas, cara, você pode acreditar no inferno ou você não pode acreditar. Você pode acreditar no céu, você pode não acreditar. Como você pode ou não acreditar na ressurreição dos mortos. Você pode ou não acreditar. Isso é indiferente, mas não é porque você acredita ou deixa de acreditar que essas coisas não existirão, ok? O único problema que é quando você tiver a certeza de que isso vai existir, aí não vai dar tempo de fazer mais nada, né? Então, assim, tem muita gente brincando com o assunto que um dia chegará o juízo e não vai ter mais o que fazer. Então, a ressurreição dos mortos, ela vem tanto para o justo ou para os injustos. Daniel 12:2 diz assim, ó, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Nossa, é forte, porque Daniel usa esse termo, horror eterno. E algumas doutrinas pregam que o inferno é a morte, e que não vai ter dor, que não vai... É a única coisa que, se você não for salvo, você vai estar dormindo, como se você realmente estivesse dormindo. Você não tem ciência do que está acontecendo e você vai ficar ali dormindo por toda uma eternidade. Mas quando nós entendemos e estudamos a palavra de Deus, nós vemos que não se trata de estar dormindo, haverá um juízo eterno. E mais para frente eu vou citar um texto. Na verdade, acho que vai ser o último texto desse estudo aqui, tá? Está lá em Marcos 9. Então, neste versículo, Daniel está tratando os tempos do fim. Quando a gente volta, a gente leu aí Daniel 12:2, mas se a gente voltar a Daniel 12:1, vai dizer assim, ó, neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempos de angústia. Então veja que Daniel aqui já começa a tratar isso como tempos dos fins, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas quando naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro, só no livro, né? Naquele não fala no livro da vida, é Apocalipse que fala. E aí depois ele vai para esse versículo 12, dizendo que dizendo os que dormem no pó da terra irão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para uma vergonha e horror eterno. Então, essa declaração que Daniel está citando aqui, ou esse texto, ele está tratando algo que vai acontecer referente à grande tribulação. Então, esse fim do tempo aí, esse tempo de angústia é a tribulação, tá bom? Então, vamos lá. Atos 24:15 tem um texto bacana que diz assim, ó, tendo esperança em Deus, como também esses a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então, veja, Lucas relata no livro de Atos, dizendo que haverá a ressurreição para os justos e para os injustos. Então, como eu disse no início dessa aula, nós não limitamos a ressurreição apenas aos justos, embora isso irá ocorrer em momentos distintos. E aqui a gente já entra em mais uma briga teológica dos acontecimentos do fim, né? Uns acreditam de uma forma, outros acreditam de outras. Mas o que eu quero deixar claro é a ressurreição ela vem tanto para o justo quanto para o injusto. Só que eu também quero deixar claro o meu ponto de vista, né? Isso vai ocorrer em momentos distintos. Porque o próprio Jesus diferenciou a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Então não será no mesmo tempo, não será no mesmo tempo em que vai ter a ressurreição dos justos e dos injustos. Serão tempos distintos. E no decorrer da lição a gente vai falando um pouco sobre isso. Mas como eu disse, o próprio Jesus diferenciou isso. Tem um texto que está lá em João 5, 28, 29. Diz assim, ó, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, nós vemos aqui que há uma distinção de ressurreição, tanto para propósito quanto para destinos. Tá? Então, haverá a ressurreição para a vida e também a ressurreição para o juízo. E como eu ia dizendo,
a gente trata isso como momentos distintos, ok? Então, assim, a ressurreição dos mortos se dará em dois momentos distintos, a primeira e a segunda ressurreição. O Apocalipse 19, em seu final, tem um evento específico, que é a vinda gloriosa do Senhor. Ali também fala um pouquinho sobre a batalha do Armagedon e a maneira em que o Senhor irá vencer a besta e o falso profeta. E diz que os dois serão lançados no fogo, no lago de fogo que arde com enxofre. Então, em Apocalipse 19, conta um pouquinho sobre isso, sobre a vinda gloriosa do Senhor, a batalha do Armagedon, como Jesus vai vencer a besta, como ele vai vencer o falso profeta e vai lançar esses dois caras aí no fogo que arde, ok? De forma eterna. O Apocalipse, quando a gente começa a estudar um pouco mais o Apocalipse, nós vemos que o Apocalipse ele apresenta, irmãos, não está escrito isso na Bíblia, como também não está escrito que há trindade, tá bom? Na Bíblia você não vai achar a palavra trindade, mas o Apocalipse ele apresenta o que podemos chamar de uma simulação da trindade satânica. Volto a dizer, isso não está escrito na Bíblia, que existe uma trindade satânica, mas ele apresenta ou ele faz uma simulação dessa trindade satânica, que seria quem? O próprio Satanás, o falso profeta e o anticristo. O anticristo e o falso profeta são as duas bestas de Apocalipse 13. E Satanás é Satanás que a gente já conhece. Esse aí a gente já conhece. Agora o anticristo e o falso profeta ainda irá se revelar, tá bom? Mas vamos para... Eu falei um pouquinho de Apocalipse 19 para dar uma introdução do que a gente vai falar aqui em Apocalipse 20. Então, em Apocalipse 20, do verso 1 ao verso 6, a palavra do Senhor diz assim, ó, então, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e a prendeu por 1000 anos. Então, veja, irmão, que aqui já começa a se relatar quando vai iniciar os 1000 anos, entendeu? Então, aqui inicia os 1000 anos. Lançou-a no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações até que completarem os 1000 anos. Então, Satanás fica preso por 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Quem? Satanás. Vi também tronos, e nestes sentavam-se aqueles a quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados. Então, veja aqui, foram decapitados, ou seja, foram mortos, ok? Então, João está relatando. Vi ainda as almas dos que foram decapitados, ou seja, dos que foram mortos, por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Opa, espera aí, ele falou que esses caras morreram. Agora ele está falando que esses caras viveram e reinaram. Ou seja, eles ressuscitarão antes do milênio. Então haverá. Então, quando Cristo voltar, os justos, esses que foram decapitados, esses que não se dobraram à besta, eles vão ressuscitar, ok? Com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviverão até que se completassem os 1000 anos. Espera aí. Então, tá vendo que não há uma ressurreição para todo mundo? Primeira ressurreição de quem? Dos justos, que vão fazer o quê? Que vão viver e reinar com Cristo durante 1000 anos, ok? Esta é a primeira ressurreição. Continuando o texto de Apocalipse, bem-aventurado é o bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então veja que o próprio livro de Apocalipse já fala que existe a primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui ele repete de novo falando que esses irão ressuscitar e reinar com Cristo. Então, Jesus volta, a volta do Senhor Jesus se dá no começo dos 1000 anos, e dentro desses 1000 anos, pessoas são ressuscitadas e governam com Cristo esses 1000 anos, tá bom? Então aqui, de Apocalipse 20, do 1 ao 6, a Bíblia fala da primeira ressurreição antes do milênio. Lembrando vocês, cara, se você quiser um pouco mais desse assunto, que eu tenho certeza que ela vai ser um pouco mais rápida, pega a pregação do Tales de sexta-feira, que foi uma pregação muito boa. Ali ele fez até a distinção
de reencarnação e outras coisas que o pessoal acaba confundindo com ressurreição, tá bom? Então dá uma assistida na aula lá, vale muito a pena. Aí vamos continuar o texto de Apocalipse 20, só que agora pula lá para o verso 11. Diz assim, ó: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e ele se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam de pé diante do trono. Foram então abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então veja, aqui a Bíblia começa a falar de uma segunda ressurreição, que é aqui já rolou os 1000 anos. Ok? Aqui Satanás já foi derrotado, aqui Satanás foi solto, já foi derrotado, e aí já houve um... Pode ver que a palavra de Deus fala assim: e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme estava escrito no livro da vida. O mar entregou os mortos que neles estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos. Então, aqueles que ainda não foram ressuscitados na primeira vez, eles são ressuscitados agora na segunda vez. Por quê? Porque aqui começa o juízo eterno. Eu não vou entrar muito nesse tema, porque a gente vai falar disso na próxima aula, tá bom? Então, vamos focar aqui na primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição, ela acontece antes do milênio. É a ressurreição dos justos para a vida eterna. E assim, essa ressurreição é um ato contínuo em 3 etapas. E aí eu queria que você prestasse muita atenção nessa parte agora, porque nós vamos fazer um paralelo da lei das colheitas do Velho Testamento. Cara, aí você fala: Diogo, o que tem a ver a lei das colheitas, que está lá em Levíticos, com a ressurreição, com a primeira ressurreição, que é quando inicia o milênio? Cara, são 3 etapas distintas, tá bom? E aí eu quero te explicar isso à luz da palavra. Então, são momentos distintos, a primeira e a segunda ressurreição. Então, nós já entendemos isso, que haverá momentos distintos, ok? Ó, tem um texto que está lá em 1 Coríntios 15, o verso 20, diz assim, ó: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Olha o que o Paulo está dizendo, escrevendo ao Coríntios. Está falando que todos vão ser vivificados em Cristo, todos vão ressuscitar em Cristo. Só que Cristo, ele é o quê? A primícia. Primícia é o primeiro, ok? Aí ele fala: cada um, porém, na sua ordem. Cara, essa palavra ordem, quando a gente vai no grego, ela fala da palavra tragma, ou seja, aquilo que foi organizado por blocos. Assim como os soldados, na guerra, antigamente, os soldados iam por legiões ou por tropas, né? Cada um dentro do seu tagma, ou seja, cada um dentro do seu grupo, cada um dentro da sua ordem. Então, Paulo está dizendo que nós, cada um, porém, no seu tagma, cada um, porém, na sua ordem. Cristo nas primícias, então Cristo ressuscita primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então isso está escrito lá em 1 Coríntios. A ressurreição começa em Cristo, aonde a Bíblia chama ele de primícias dos que dormem, ok? Para entendermos melhor essa primeira ressurreição, temos que olhar a terminologia dada na Bíblia a respeito da colheita. Lembra que eu falei que a gente vai fazer um paralelo às leis da colheita do Velho Testamento? Por quê? Primeira coisa, quando iam se colher no Antigo Testamento, se colhia um feixe. Então, eu não sei se vocês já cortaram, tiveram a oportunidade de cortar capim. Eu já tive essa oportunidade, né? Pensa que não, mas eu já fiz um trampinho na roça já. Na roça do meu tio. E aí a gente ia cortar capim. Então você pega aquele fecho de capim, abraça o que cabe no seu braço, é lógico, e aquilo coça, irmão, meu Deus. Você pega aquilo, fechou o fecho, aí você vai no pé daquele fecho e você corta com facão o primeiro fecho. Então, nas leis da colheita, era colhido primeiro um feixe.
E depois era levado, apresentado diante do Senhor através do sacerdote no templo. Então, primeiro ele fazia isso. Que dia que fazia isso? No primeiro domingo, ok? Então, no primeiro dia da semana se fazia isso, colhia um feixe. Aí se voltava para fazer o que se chamava de colheita final. Mas Deus não mandava colher tudo, sempre deixava algo para trás. Então, primeiro eu colhia um feixe, levava ao Senhor, apresentava no templo, depois a gente faria toda a colheita geral, mas Deus não mandava colher tudo, ele sempre mandou deixar uma rebarba para trás. E terceiro, aí depois havia a colheita dessas sobras, né? A Bíblia chama isso de rabiscos de colheita, aonde o pobre, a órfã, os órfãos, a viúva, os estrangeiros iam recolher o que já para o seu sustento. Então sempre sobrava alguma coisinha. Mas vamos falar dessas primícias, desse primeiro feixe, que foi Cristo, ok? Então, lembra que eu disse, se colhia primeiro um feixe, um talo, não era um talo de trigo, irmão. Você não colhia um pedacinho, pegava um talo do trigo e cortava, não. Você colhia um feixe, ok? Então, aqui nós já entendemos algo. Jesus, quando ele ressuscitou, ele ressuscita sozinho? Se eles estão falando que Jesus é a primícia e nós estamos aqui trazendo no estudo que era muito parecido com o que eram as leis da colheita, na colheita você não colhia só um talo. Então, isso quer dizer o quê? Que Cristo não ressuscitou sozinho. Pega o texto de Mateus 27, 52, 53. É até estranho isso, né? Parece meio espírito um negócio aqui, cara, porque olha o que acontece aqui, ó. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, quando Jesus morre, os túmulos são abertos. Preste atenção, Jesus morre, os túmulos são abertos. Depois que os túmulos são abertos, eles esperam Jesus ressuscitar, porque Jesus, ele é a primícia da ressurreição. Jesus ressuscita. Jesus ressuscitando, a palavra diz, ó, já falecidos ressuscitaram, e saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus. Eles entram na cidade e sei lá o que eles foram fazer na cidade. A Bíblia não nos dá muita informação referente a isso. Mas, e apareceram a muitos. Então está dizendo, cara, eles foram visitar pessoas. Se apareceram a muitos, aí imagina você lá na sua casa, daqui a pouco bate na porta alguém que já morreu. Mas esses são aqueles que são considerados o primeiro feixe apresentado a Deus. Então Deus está seguindo exatamente essa figura simbológica, ou essa simbologia, não sei nem se existe essa palavra que eu acabei de falar, mas daquilo que foi dito lá atrás. Então veja, essa primeira colheita, esse feixe, quando nós lemos em Levítico 25, acontecia no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, ok? Depois se preparava tudo durante 7 semanas. Então, primeiro você recolhia esse feixe, no primeiro dia, aí você não podia colher mais nada, ficava 7 semanas sem colheita, ou seja, 49 dias. No dia posterior ao 7º sábado, ou seja, no domingo, no primeiro dia, olha como Deus vai sempre tratando essa questão de primícia, que seria no 50º dia, ou no número 50, que é o que acontecia nesse dia? A festa de Pentecostes. E aí que se dá a colheita geral. Então, eles colhiam um feixe, esperavam por 49 dias, depois eles poderiam, quando completava 49 dias, que entrava no 50º dia, ali eles poderiam colher o restante da sua colheita geral. Então, isso tudo converge em Cristo. Cristo ressuscitou em um domingo, ok? Após 50 dias, vem o derramado do Espírito. Depois que Cristo ressuscita, quanto tempo demora o Espírito Santo para ser derramado? 50 dias, que foi exatamente na festa de Pentecostes. Então, veja que Cristo ressuscita no dia que é colhido esse primeiro feixe e levado ao sacerdote no templo, ok? Onde o livro de Hebreus chama a igreja, quando acontece o Pentecostes, o livro de Hebreus chama a igreja dos primogênitos arrolados aos céus. Então, veja, que ali nasce a igreja em Pentecostes. Ali começa a segunda grande colheita,
ok? Tem um texto lá de 1 Coríntios 15, 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Aí depois, verso 23 diz assim, cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, ok? Que seria o quê? Seria essa colheita geral, tá certo? Então entendemos que, né, essa primeira ressurreição, ela é dividida em 3 partes, ok? Não esqueçam disso. Primeira parte, Cristo e aqueles que são chamados as primícias, junto com Cristo, não é apenas Cristo, mas todos aqueles que os túmulos se abriram, que está relatado em Mateus 27. Aí depois de Cristo, aí Paulo fala que há uma ordem de pessoas que vão ressuscitar. Agora existe a colheita geral. 1 Tessalonicenses é um texto que a gente usou bastante semana passada, mas vamos usar ele hoje de novo. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17 diz assim, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaro o seguinte, nós, os vivos, que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouviu a voz do arcanjo, e a ressoada da trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, Paulo aqui já começa a relatar essa grande colheita que é quando Jesus volta, que nós já aprendemos que também é uma distinção dessa volta de Jesus. Nós não acreditamos que tudo vai acontecer no momento que Jesus voltar. Primeiro Jesus vem, volta, e ele vem buscar a igreja, que a igreja vai cumprir o seu papel, a Israel entra em cena, ok? A gente lembra de tudo isso que já foi relatado nas aulas passadas. Então veja que isso tudo é um quebra-cabeça que a gente vai montando a cada aula. Então, beleza. Então, teve as primícias, teve a grande colheita. O que ficou para trás? Ficou os rabiscos da colheita, ou seja, parte daquilo que não foi colhido, parte que é para sustento, ok? Tem um texto que explica melhor isso, que está em Levíticos 19, do 9 ao 10. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha. Nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres, estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando a gente lê no livro de Ruth, vemos que Noemi manda Ruth ir aos campos de Moabe. E lá ela vai indo atrás dos rabiscos de colheita. Então lá ela vai pegando aquelas espigas que vão caindo para o chão, que a lei do Senhor deixa clara que não é para você voltar e pegar. Caiu no chão, caiu. Ali é para ficar para o estrangeiro, para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, entendeu? Então Deus está dizendo que intencionalmente ficará uma rebarba para o fim, que não será colhido com as primícias nem na colheita geral, ok? Irmãos, mais do que ter conhecimento, mais do que a gente ter bagagem para uma discussão teológica a respeito disso tudo que nós estamos tratando aqui, nós precisamos estar preparados para essa grande, podemos dizer assim, essa segunda etapa da colheita, né? Essa colheita geral. Cara, não queira ficar para os rabiscos, não queira ficar para o final, porque pode ser que a gente não tenha tempo, tá bom? Então, assim, quando será a ressurreição? A ressurreição será no último dia. Então, João 11, 23, 24 diz, Jesus disse a ela, quem? As irmãs de Lázaro, o seu irmão há de ressurgir. E Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então, nós vemos isso várias vezes na Bíblia, essa relação da ressurreição com os últimos dias. Né? João 6,40, olha o próprio Jesus falando, de fato a vontade do meu Pai é que todo aquele que vira o Filho do Homem nele creia e tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aí no versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, eu ressuscitarei no último dia. Verso 54, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei
no último dia. Então, esse rabisco de colheita, assim podemos dizer, ele sempre vai acontecer ou nos últimos dias. Nós aprendemos também nas aulas passadas que haverá sim salvação durante a tribulação. E eu volto a dizer, é uma opinião minha, é uma posição minha, eu não acredito que a igreja passará pela tribulação. Então, nós, como igreja, que estivermos prontos, iremos subir junto com o Senhor, a noiva preparada, e aqueles que ficarem, eles ainda têm a oportunidade, nos últimos dias, quando forem ressuscitados ou quando Cristo voltar em vida, eles terão a oportunidade de serem esse rabisco de colheita, ok? Então, o que vai acontecer após a ressurreição? Então, nós aprendemos aqui que haverá 3 momentos. Já houve o primeiro, foi Cristo e as primícias, aguardamos o segundo, e se Deus quiser, não participaremos do terceiro. Então, assim, e o que vai acontecer após a ressurreição? A ressurreição proporcionará recompensas. Lucas 14, 14. E você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com quem recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Então aqui Jesus está tratando que, cara, ajudem os pobres. Eles não têm nada para te oferecer, mas eu, na ressurreição dos justos, eu vou te recompensar. Então nós iremos falar mais sobre isso na próxima aula do juízo eterno. Então, após a ressurreição dos justos, se dará o tribunal de Cristo, ok? Então, 2 Coríntios 5:10, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o que mais acontecerá após a ressurreição? Após a ressurreição, os ímpios se dará o juízo final. Aqui é onde se resolve tudo. Voltamos àquele texto de Apocalipse 20, 11, 14, que a gente leu já num pouco atrás aí, a gente já leu no início dessa aula, falando que haverá um trono branco e o Senhor estará sentado nele, e o céu e a terra fugirão da presença dele, mas ele vai achar lugar para todos, e ali ele vai começar a trazer todos os mortos, os grandes, os pequenos, e todos estarão de pé diante do Senhor, e ali vai se abrir o livro da vida, e aquele que não for achado no livro da vida, ele será condenado para uma condenação eterna, tá bom? Então, isso também é algo que acontece após a ressurreição. Então, o que acontecerá após a ressurreição? Nós entendemos aqui que após a ressurreição haverá recompensas, ok? Para os justos. Após a ressurreição, os justos se dará ao tribunal de Cristo. E após a ressurreição dos ímpios, se dará o juízo final. Então, nós entendemos aí que nós iremos ressuscitar e, se Deus quiser, estaremos entre os justos. E aí, a pergunta é, o que acontecerá com os nossos corpos após a ressurreição? Então, os nossos corpos serão iguais ao corpo. Então, os nossos corpos serão iguais ao corpo do próprio Cristo, ok? Tem um texto lá que está falando um pouquinho sobre isso, está em 1 Coríntios 15, 48, 49. Diz assim, ó, como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como o homem é celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxeram a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Então, o nosso corpo será como o próprio corpo de Cristo. Quando eu falo que o nosso corpo vai trazer a imagem do corpo de Cristo, nós seremos parecido com o corpo de Cristo, não é apenas a reprodução do seu caráter, mas o texto fala da ressurreição do corpo, feita lá no versículo 35. Então, veja, eles perguntam, mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Então, assim, veja que Paulo ele está respondendo no verso 48 e 49 que nós teremos o nosso corpo parecido com o corpo de Cristo, tá bom? Então, assim, há uma curiosidade bem bacana referente a esse corpo.
E assim, muita gente... Nossa, agora tem um abençoado passando com a moto aqui, ô Jesus. Então, assim, há uma curiosidade de como o nosso corpo voltará. Muita gente, até o Thales falou um pouco sobre isso, dependendo de como que vai, dependendo da minha morte, como que meu corpo volta? Como que isso vai ser esse negócio aí, né? Se ele foi comido pelo tubarão, e se ele foi cremado, e se ele foi despedaçado, se ele foi explodido por uma bomba, o que que acontece com o meu corpo? Paulo responde isso em 1 Coríntios 15, 36, 38. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Insensato, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, aqui ele está falando da semente, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá um corpo como ele quer dar a cada um das sementes, dá o seu corpo apropriado. Então, Paulo está falando aqui, cara, Deus vai nos dar o corpo da forma que nós plantamos a nossa semente, da forma qual nós somos apropriados. Vocês vão ver que eu vou falar um pouco sobre isso no juízo e nas recompensas na próxima aula aí, tá bom? Sobre o galardão. Cara, eu não consigo acreditar que todos nós teremos a mesma posição no céu. Eu acho que as nossas obras vão nos diferenciar sim. O nosso corpo será corpo diferenciado. Tem um texto que ele usa o exemplo das estrelas, né? A luz de uma estrela comparada à luz de outra estrela. E eu vou falar um pouco sobre isso na próxima aula, mas eu acredito nisso. Eu não acredito que um Marte ele vai ser igual a mim. Não, eu acredito que esse cara aí ele vai ter algo de diferente, assim podemos dizer assim, até pela sua morte, pelo seu sacrifício. Entendeu? Mas tem um texto, outro texto bacana aqui, ó, Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Irmãos do céu, Satanás soltou os carros e as motos aqui na minha rua. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si mesmo todas as coisas. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, quando falamos de sermos semelhantes a Jesus, não se trata de afeição, não se trata de estatura. Muita gente fala que lá no céu todos nós teremos 33 anos, porque Cristo ressuscitou com 33 anos. Irmãos, a palavra de Deus não diz isso com clareza, tá bom? Mas nós teremos sim algumas características. Então, eu não acho que todo mundo vai ter o rostinho igual de Jesus, a mesma feição. Eu não acho que todos vão ter a mesma estatura de Jesus. Cara, mas algumas características sim nós teremos. Aí a Bíblia nos relata isso, algumas características deste corpo glorificado de Jesus. Qual a primeira característica? Tem carne e osso e pode ser apalpado. O texto de Lucas 24, 39. Vejam as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, veja, Jesus ele apresenta as suas mãos, ele apresenta os seus pés, ou melhor, Jesus apresenta as marcas, né, da crucificação. Irmãos, aqui só era uma... Eu não acredito que nós iremos carregar cicatrizes, marcas de doenças, machucados. Aqui era só uma forma de Cristo realmente se apresentar, né, para que eles pudessem verdadeiramente crer, assim podemos dizer, tá bom? Apesar de ser tangível, esse corpo, ele transpassava paredes, é muito engraçado, porque o texto de João 20, 19, fala que os discípulos estavam com medo dos romanos e eles ficavam de portas trancadas, orando e ali esperando ver o que ia acontecer.
E aí em João 20:19 fala, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. Veja, o mesmo corpo lá de Lucas 24:39, porque aqui nós estamos tratando de textos pós-ressurreição de Jesus, que Jesus mesmo fala, toque em mim aqui para vocês verem, é o mesmo corpo que pode ser palpável, tangível, é o mesmo corpo que transpassa paredes, transpassa portas. Cara, não sei como isso, né, a gente não tem essa explicação, mas é o que a palavra do Senhor diz, e eu creio na Bíblia de capa a capa, tá bom? Então, assim, há outro texto que fala que vai se conservar a semelhança do que foi anteriormente, João 20:20, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então, Jesus mostra as suas feridas, mostra o seu machucado. Então, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Então, veja, Jesus está mostrando, cara, sou eu mesmo, é o mesmo corpo, é a mesma semelhança. Então, não há. Eu até duvido, hein, irmãos? Tem gente aí que ficou feliz na sexta-feira falando lá que ia perder a barriga no céu. Cara, não sei não. Se Jesus é que ele vem da mesma forma, com as suas marcas, podemos dizer assim, eu não sei não, hein? Talvez a barriga aí o senhor falou, não, não vou tirar não, porque isso aí é o que dá o diferencial no cara. Então, procure emagrecer aqui na Terra, tá bom? Vamos ver como é que será isso no céu, né? E esse corpo, ele pode se alimentar, embora não precise, mas ele se alimenta. Lucas 24:41-43 fala, e por não acreditarem, eles ainda por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, ele comeu na presença deles. Ele quem? O próprio Senhor Jesus Cristo, no seu corpo glorificado, se alimentando. Volto a dizer, embora não precise, Jesus estava se alimentando, tá bom? Haverá diferentes níveis. Aqui que eu falei para vocês que eu não acredito que vai ser da mesma forma. Eu acho que haverá alguns níveis de glória na ressurreição, do corpo glorificado. O escritor aos Hebreus 11:35 fala um pouco sobre isso. Mulheres, recebam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem um superior ressurreição. Então, veja, olha o que o escritor aos Hebreus está falando. Teve pessoas que tiveram a oportunidade, antes de serem mártires, assim podemos dizer, antes de morrerem pelo evangelho, deles recorrerem à fé do livramento. Então, eles tinham essa opção de recorrer pelo livramento através da fé. Mas a palavra diz que eles não aceitaram o seu resgate. Eles não recorreram aos universitários. Eles não recorreram a uma ajuda. Eles aceitaram. Por quê? Para obterem uma superior ressurreição. Então, eles sabiam que, cara, se eu morrer nessa posição, me entregando pelo Senhor Jesus, com certeza eu terei um maior galardão, eu terei uma ressurreição superior aos demais. Então, eu não acredito que se eu ressuscitar e haver um mártir junto comigo, eu acredito que não vai ser a mesma recompensa, a mesma forma para os dois. Tá? A ressurreição para os justos significa gozo, mas para os ímpios significa sofrimento com o corpo. Então, nós vemos aqui que o corpo do justo vai ser só alegria. Cara, você não vai mais precisar pegar ônibus, você vai poder se teletransportar, você não vai precisar mais abrir porta, mas você vai estar legal, bonitão. Só que, e a galera que é ímpio? Como que vai ficar o corpo dessa galera? Mateus 10:28 fala, não temam o que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então aqui a palavra está dizendo assim, cara, não tema o homem. O homem só pode matar o corpo, ele não pode matar a sua alma. Agora a palavra está dizendo assim, tema a Deus, porque ele pode fazer com que o seu corpo, a sua alma possam perecer no inferno, ok? O próprio Senhor Jesus fala que aonde o verme, aonde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, em Marcos 9:48. É um texto citado lá de Isaías 66:24. Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim,
porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Entendeu? Então Jesus repete isso aqui, aonde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, assim, enquanto os justos terão o seu corpo glorificado, os ímpios, eles também terão o seu corpo, mas o seu corpo aonde irão sofrer juízo eterno, né? John Bevere fala no seu livro que seria como se houvesse um verme onde comesse a sua carne, e aí aquilo te causa dor, aquilo te causa uma agonia, e depois essa carne ela é refeita e o verme come de novo, e assim por toda uma eternidade. É horrível, né, irmãos? Se a gente olhar, é terrível o juízo dos ímpios, ok? Então, fica aqui hoje a minha aula sobre ressurreição, para a gente ir tratando esse tema de escatologia.